Um grande bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá vendo esse vídeo. Eu sou o Fatela aqui do Rede Rafas. Hoje nós vamos falar sobre cancelamento. Mas não é esse cancelamento chato não que existe hoje em dia, mas sim cancelamento de novelas. Autores que passaram por essa situação, que entregaram sinopses, entregaram até mesmo capítulos de novelas para a Plim Plim, a Rede Globo simplesmente cancelou, deu um banho de água fria neles. Recentemente, isso aconteceu com Lícia Manso, mas ela não é exclusiva nessa lista não. Fica coladinho comigo que após a vinheta a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e conhecer outros casos. No ar, mais um campeão de audiência. Vamos lá. Lícia Manso já estava tudo certo. Ao que tudo indica, ou melhor, indicava, ela chegaria nas telas da Plim Plim depois do fiasco que foi Um Lugar ao Sol com O País de Alice. Ela chegou a entregar o primeiro bloco de capítulos para a emissora, só que a emissora simplesmente desistiu da ideia. Por quê? A Globo alegou que a novela era muito elitista, que o público poderia não se identificar com a história. Aí já vem o meu primeiro ponto, né? A Globo quer o quê? Só farofa? As novelas da década de 2000 que mais fizeram sucesso era o quê? Elitista. Manuel Carlos. Sem contar a Celebridade, Paraíso Tropical, que eram o quê? Elitistas. E super bombaram também, o público super ama. Estão investindo nessa onda mais farofa, mais não sei o que nos últimos anos. E tá dando certo? Não tá. Olha que eu não sou muito fã das obras da Alice, mas eu não concordo com esse posicionamento da Globo. Enfim, O País de Alice contaria a história da Alice. Uma mulher que foi criada no exterior e depois de adulta ela volta para o Brasil para redescobrir suas origens. Então a novela ali ia passear bastante por dramas familiares, aqueles momentos e aquelas histórias bem típicas do Maneco também. Muita gente fala que a Alicia é o Maneco de saia. E ela iria trazer isso com O País de Alice. Mas infelizmente, ou felizmente, para a cúpula da Globo, isso não vai mais acontecer. Não é a primeira vez que a Lícia Manso passa por isso. Em 2017, a super série dela, que era aquelas novelas mais enxutas no horário das 23 horas, Jogo da Memória, seria estrelada por Andréa Beltrão. A trama passaria em 3 cronologias diferentes, a década de 40, a década de 60 e os anos 2000. E ela ia abordar a relação incestuosa entre a personagem da Andréa e seu irmão por parte de pai. Alice entregou alguns capítulos, se não me falha a memória agora, foram 11 capítulos que a Globo colocou, na gaveta. Então estrearia em 2017, eles adiaram para 2018 e depois cancelaram de vez. O motivo é essa polêmica que poderia causar. Infelizmente, a Globo meio que perdeu a audácia, perdeu a coragem, deitou para essa militância que existe hoje em dia e tem medo do cancelamento. E com isso ela vem perdendo aquele seu padrão de qualidade. Por quê? As tramas são mais rasas, as tramas são mais fraquinhas e cada vez mais afugentam o público da TV. Então, Lícia passou por isso com O País de Alice e com Jogo da Memória, mas inclusive Gilberto Braga também já teve uma obra sua, indo para os ares. Nós veríamos o saudoso Giba às 18 horas com Feira das Vaidades. A trama era inspirada em Vanity Fair e se passaria na década de 1920. E contaria a história de uma mulher ambiciosa que se casou com um homem super rico simplesmente por causa do dinheiro dele, mas ele acaba indo à falência. Malu Mader e Cássio Gabus Mendes estavam sendo cogitados para viver os protagonistas dessa história. Eu não tenho dúvidas que seria uma coisa muito bem requintada, luxuosa, como tinha nas tramas do Gilberto Braga. Sem contar que Malu Mader sempre dá um show quando aparece nas telinhas. Mas isso, vai ficar só na nossa imaginação. Primeiramente, porque Gilberto Braga, infelizmente, já faleceu e a Globo parece que não está disposta em tirar esse projeto da gaveta. Edmara Barbosa e Bruno Luperi, em 2017, apresentaram para a Globo o projeto de Arroz da Palma. Uma trama que seria ambientada em 2008 e contaria a história de um homem com 88 anos de idade que faz uma festa para reunir toda a família e comemorar o centenário do casamento de seus pais. A partir disso, as histórias iam se desenrolando e ia ter muitos momentos também de flashbacks. Por que flashbacks? Porque o foco principal da trama era desenvolver a história através de lembranças isoladas. Então, cada personagem ali ia ter a sua lembrança, ia ter a sua história que culminava
nos dias de hoje, ou melhor, em 2008. Mas a Globo não ficou muito feliz com aquele projeto não, foi engavetado e agora o Bruno Luperri está sendo encarregado de fazer os remakes do Benedito Rui Barbosa. Foi assim com Pantanal e ele vai assinar também Renascer, que ao que tudo indica estreia no começo do ano que vem. Então assim, parece que a Globo tá nessa onda mesmo de remakes, principalmente do Benedito Rui Barbosa. A fórmula deu certa com Pantanal, agora eles querem testar com Renascer. Vou confessar pra vocês assim, que tem um lado meu que torce pra isso não dar muito certo. Por quê? Porque senão a Globo vai ficar acomodada nisso, já que não consegue produzir grandes clássicos, trazer o público de volta pra TV com histórias novas. A emissora vai ali se acomodar em fazer um remake, outro remake, já tem ali Vale Tudo sendo sondada também, enfim, não concordo muito com isso. Não gosto da ideia, acho que deveriam dar uma oportunidade para tramas novas. Arroz da Palma, por exemplo, pela história, ali, pela escaleta que a gente já teve acesso, as pessoas conseguem perceber bastante semelhança com as tramas rurais do Benedito. Então por que não criar algo novo? Tem que trazer um remake. Vamos ver no que vai dar essa nova versão de Renascer, mas eu preferiria ver Arroz da Palma sendo exibido nas telas da Plim Plim. Vamos voltar a falar do Gilberto Braga, que também viria com uma trama às 23 horas chamada Intolerância. Na verdade, seria uma adaptação de Brilhante, uma novela que foi ao ar na década ali de 80, sem os cortes que a censura fez a novela ter. Então ela seria, assim, exibida na sua ideia original. E ela conta bastante sobre o comércio de joias, pedras preciosas e de uma jazida no Pantanal. E claro que todo o elenco e os personagens, eles se transitam ali entre esses argumentos, entre esses cenários. A ideia parecia ser muito boa e parecia que a Globo estava disposta a reproduzir. Inclusive, a trama chegou a ser finalizada. Gilberto Braga entregou todos os capítulos dessa novela, com começo, meio e fim. Um dos motes ali de Brilhante que mais sofreu censura foi um dos protagonistas, interpretado pelo Denis Carvalho, que era homossexual. Então a censura caiu matando na época e agora ela viria de forma mais limpa, da forma que o autor havia planejado. Mas mesmo toda produzida, do capítulo 0 até o capítulo 80, Silvio de Abreu o que fez? Colocou a novela, ó, nos arquivos de tramas canceladas pela emissora. Eu sou responsável por não ter sido aceito nessa casa da maneira que eu sou. Duca Rachid e Thelma Guedes é uma dupla que deu bastante certo e juntas elas escreveram grandes títulos ali nas telinhas da Plim Plim. E fariam a sua estreia no horário nobre em 2017 com O Homem Errado, novela que estava cogitada para substituir A Força do Querer. Sérgio Guizé estava sendo sondado para ser o vilão, Cauã Raymond o mocinho, e eles disputariam o coração da protagonista, que ao que tudo indica seria interpretada por Mariana Ximenes. Não se sabe muito sobre o enredo da novela, que elas estavam fazendo bastante mistério, assim como foi João Emanuel Carneiro com Avenida Brasil, que a gente só descobriu mesmo pouco perto da estreia qual era o mote principal da trama. Mas de primeiro momento, os telespectadores, aqueles mais fissurados em pesquisar sobre novela, sabiam que se tratava de um melodrama policial, algo meio A Próxima Vítima, ou aquela pegada que o Silvio de Abreu gosta de colocar nas suas tramas das 21 horas. Eu, particularmente, fiquei muito curioso naquela época para conhecer mais sobre a novela, para saber sobre mais a novela, mas infelizmente isso só vai ficar mesmo na minha curiosidade, porque não há indícios nenhum de que a trama um dia vai ser exibida. Até porque a dupla já se separou, né? Em 2021, a cúpula da Globo aprovou a sinopse de O Grande Golpe, trama assinada por Ricardo Linhares. Mas, desde então, a novela está tendo que ver outras passarem na sua frente. Por quê? A Globo está pedindo uma adaptação aqui, está pedindo uma adaptação ali, e a ordem no momento é esperar. Ao que tudo indica, ela vai ter o mesmo desfecho, o mesmo fim, e vai pegar o beco de volta para a gaveta da Globo com os títulos que eu citei anteriormente. Mas no momento, o que todo mundo sabe é que a novela tá ali, na fila de espera. Se vai ou não vai, a gente só vai descobrir futuramente. Bom, você conhecia sobre essas novelas que a Globo cancelou? Ou melhor, que a Globo decidiu não exibir, nem dar continuidade? Inclusive tinha tramas que já estavam escritas do começo ao fim. Sabe de outro título que eu não falei aqui no vídeo de hoje? Pô, vacilo meu? Já sabe, né? Comenta que o Rafa Pereira adora ficar lendo os comentários de vocês.
Curta esse vídeo, se ainda não fez isso, é muito simples, pô, só sentar o dedo no like aqui embaixo. Fala pra galerinha, pros amigos, familiares, inimigos, papagaio, periquito, cachorro, assistir para ajudar esse vídeo a engajar. E não menos importante, se inscreva no Rede Rafas. Seja muito bem-vindo a essa bolha noveleira e ative o sininho das notificações, hein? Chegou novidade no canal? Pimba! Você é avisado e vem conferir o que se trata. Agora eu vou indo nessa, um forte abraço, te encontro em breve em outro vídeo. Fui!